Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Embarque Imediato, trazendo as últimas notícias do mundo rodoviário. Uma empresa de ônibus que atua no transporte público de São Paulo está convocando seus funcionários para assinar termos de compromisso que solicitam o cancelamento das inscrições deles em plataformas de aplicativos, como Uber e 99. Outro pedido é a baixa no Registro Municipal de Condutores de Aplicativos. A justificativa apresentada no documento é a incompatibilidade do trabalho na concessionária com prestação de serviço de transporte por aplicativos. O termo cita possíveis penalidades disciplinares em caso de descumprimento, entre elas a demissão por justa causa. Condutores ouvidos pelo jornal Folha de São Paulo reclamaram de que a medida da empresa Sambaíba Transportes Urbanos prejudica seus complementos salariais, como o bico fora do expediente. A reportagem não conseguiu contato com a empresa pelo telefone publicado em seu site. Procurado, o SP Urbanos, sindicato que representa as empresas, afirmou que alguns profissionais têm obtido atestado médico para deixar o serviço na empresa e trabalhar com o transporte por aplicativo, configurando uma gravíssima infração trabalhista. Em nota, a entidade declarou que durante o horário de trabalho, os motoristas e cobradores têm dedicação exclusiva ao serviço concedido pelo poder público. Já a SP Trans, que gera o transporte coletivo municipal, disse que em nenhum momento enviou determinação proibindo que motoristas de ônibus trabalhem em outras plataformas fora do seu expediente. Um funcionário com mais de uma década na empresa relatou que foi chamado por um gestor para conversar sobre o tema. Segundo ele, o dirigente explicou que não seria possível, ao mesmo tempo, manter um documento autorização para a condução de ônibus e outro para o aplicativo. O trabalhador disse que preferiu excluir o aplicativo e permanecer na aviação. Outro motorista afirmou que foi procurado, mas se recusou a assinar o documento no caso dele, e que também já completou uma década de firma. O responsável pela empresa teria afirmado que as atitudes são concorrentes, o que fere regime trabalhista. A questão também causa divergência entre os advogados trabalhistas consultados. De acordo com o advogado Marcos Vinícius Lourenço Gomes, a CLT prevê vários contratos de trabalho simultâneos desde que não sejam no mesmo horário e que nem se trate de concorrência desleal. Ele acrescenta que não pode se impor a empregados a assinatura de contratos posteriores à admissão. Já Antônio Carlos Aguiar, sócio do Peixoto e Curry Advogados, afirma que pode existir um aditamento no contrato, desde que a alteração não seja prejudicial ao empregado. Na avaliação de Carlos Eduardo Dantas, sócio da Martins Vilac Advogados, os negócios não são concorrentes. Obviamente que a pessoa vai trabalhar fazendo Uber ou 99. No momento em que não estiver dirigindo o ônibus, não me parece fazer sentido. Ele afirma que a empresa de ônibus precisa deixar mais claro por qual motivo a atuação em transporte por aplicativos impactaria seu negócio. Aguiar concorda que a empresa deve colocar no papel a cláusula da CLT que justificaria o caso de demissão por justa causa, mas diz que a aviação tem razão de alertar os funcionários para o risco da dupla jornada, uma vez que a atividade de motorista envolve segurança. Há por lei, inclusive, descansos regulares justamente para garantir que o motorista praticará uma direção segura, afirma Aguiar. Segundo ele, a empresa é responsável pelo transporte de pessoas. Se o motorista dobrar o trabalho e não ter o descanso adequado, pode colocar em risco a integridade dos passageiros. Acredito que aqui esteja a condição, opina Aguiar. A fabricante gaúcha teve recorde no número de vendas em 2022 e produção vem se mantendo em 2023. A expectativa é de que a demanda aumente com uma encomenda do governo federal que prevê a compra de 11 mil veículos, já que a unidade de São Mateus também produz os ônibus do programa Caminho da Escola do Ministério da Educação. Atualmente,
A Marco Polo emprega 2.000 funcionários diretos na unidade fabril e está operando próximo da capacidade máxima de produção. No total, em 2022, a unidade da Marco Polo em São Mateus entregou cerca de 4.100 unidades, um aumento de 105%, quando comparado com o ano anterior, e a empresa vê com bons olhos o resultado de 2023, prevendo novos investimentos e contratação de funcionários para a unidade capixaba. E estamos aguardando a definição sobre o caminho da escola, que deve sair em breve. A adoção do terceiro turno diante da ampliação da demanda é uma possibilidade, afirma James Benellini, diretor-geral da Marco Polo. Para Sidney Vargas, diretor comercial da Volare, há otimismo para 2023, pois o turismo está aquecido, os governos comprando ônibus para a educação e tem uma pegada muito forte de eletrificação nos ônibus urbanos. A unidade Marco Polo São Mateus vem recebendo investimentos constantes, teve sua produção ampliada e diversificada ao longo dos anos. A fábrica, que começou como Volare em 2014, hoje produz veículos urbanos do modelo Torino na linha Volare e veículos especiais do programa Caminho da Escola. De acordo com o CEO da Marco Polo, André Vidal, a fábrica de São Mateus está em um ponto estratégico e pronto para produzir qualquer modelo da Marco Polo. É uma fábrica próxima de mercados como Minas Gerais, Rio de Janeiro e Nordeste. Atualmente, a capacidade máxima da unidade está em 22 unidades por dia, 5.000 ao ano. Com a adição do terceiro turno de trabalho, a produção iria aumentar para 30 veículos por dia, o que significa uma produção de 7.000 veículos ao ano, a mais oportunidade de emprego na região. A Marco Polo também estuda realizar a produção de veículos elétricos na unidade fabril de São Mateus. Atualmente, os modelos estão sendo fabricados na unidade de Caxias do Sul, mas com a tendência do mercado para a eletrificação das frotas do transporte urbano. Principalmente nas capitais, mais investimentos deverão ser direcionados ao Espírito Santo. Vale ressaltar que o modelo desenvolvido para encalçamento em chassi 100% elétricos da Marco Polo, a Ative, possui opção de chassis que também foi desenvolvido pela Marco Polo, o modelo Ative Integral. A fábrica na região norte do Espírito Santo, próximo ao estado da Bahia, está localizada a cerca de 900 quilômetros ou 14 horas de viagem, sem paradas da antiga fábrica da Ford em Camaçari, na Bahia, oficialmente adquirida pela fabricante de veículos elétricos chinesa Abid, e que, de acordo com o comunicado feito no dia 4 de julho, também irá produzir chassis para ônibus. O modelo Ative também é homologado para receber os chassis fabricados pela marca. De acordo com a empresa, os debates para a produção de veículos elétricos no Espírito Santo está bem avançado e a decisão será tomada em breve, ainda em 2023. Não significa que iniciaremos as obras em 2023, mas a decisão certamente sairá este ano, afirmou Bellini. Um estudante adolescente de 13 anos que teve identidade preservada acabou sofrendo racismo dentro de um micro-ônibus escolar no retorno do colégio na cidade de Ribeirão Preto, na tarde da última quinta-feira, dia 6 de julho. A avó do adolescente registrou a ocorrência, informando que a monitora que acompanha os alunos no coletivo, comparou a aparência do jovem com um de mico-leão e chimpanzé. A vítima deixou a escola municipal Domingos Argerami e seguia no ônibus com destino à sua casa quando sofreu o crime de racismo. De acordo com o registro de ocorrência, a ofensa aconteceu em frente aos demais alunos da escola, gerando constrangimento e tristeza. A cena chamou a atenção dos demais alunos, que ficaram impressionados com o comentário da monitora contratada para cuidar dos alunos. A Prefeitura informa por meio da Secretaria Municipal da Educação que está apurando os fatos, junto à empresa que realiza o transporte escolar. Ainda de acordo com a nota, a administração municipal afirma que tomará as medidas cabíveis. Empresas de ônibus do Rio de Janeiro e o Sindicato dos Trabalhadores entraram de acordo nesta sexta-feira, dia 7 de julho, em reunião virtual a respeito do reajuste de salários e benefícios.
Os motoristas e demais funcionários vão receber aumento de 8% nos salários e de 10% no vale alimentação, o que vai elevar o valor do benefício para R$ 550 por mês. O reajuste será integral e não haverá parcelamento. Inicialmente, os rodoviários rejeitaram os 8% de aumento sobre os salários e chegaram a oferecer uma contraproposta de 10%. Além disso, de acordo com o Sindicato dos Rodoviários do Rio de Janeiro, as empresas de ônibus se comprometeram a pagar um valor correspondente a 30 minutos de trabalho nos intervalos da intrajornada, a acabar com a disponibilidade não remunerada, que é quando o motorista fica na garagem ou terminal aguardando a liberação para a linha, mas até então sem receber, conceder uma indenização de um salário mínimo para funcionários demitidos sem justa causa e manutenção no vale alimentação em caso de uma falta. Sem muitas surpresas para o mercado, a Anfávia, a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, divulgou nesta sexta-feira, dia 7 de julho, o balanço do primeiro semestre da indústria automotiva no Brasil. No segmento de ônibus, a queda na produção foi de 28,4%, com 9.539 chassis saindo das linhas de montagem no acumulado entre janeiro e junho de 2023. No primeiro semestre de 2022, foram produzidos 13.331 chassis. Alguns fatores ajudam a entender o resultado. Impactos da troca de tecnologia de redução de poluição pelos motores a diesel, dos padrões Euro 5 para Euro 6 menos poluentes, mas até 30% mais caros. Muitos empresários que puderam anteciparam as compras no ano passado para fugir dos preços maiores. Como há uma diferença de 3 a 6 meses entre a compra dos ônibus e o emplacamento, é compreensível o fator de a produção de chassis estar em baixa, mas com filas nas encarroçadoras e alta no emplacamento. Muitos chassis no ano passado ainda estão recebendo as carrocerias e sendo emplacados. Falta de insumos, em especial semicondutores, problemas que foi mais forte nos piores períodos da pandemia de Covid-19 nos anos de 2021 e 2022, mas que ainda foi sentido no primeiro semestre de 2023. Ano sem eleições, o que interfere principalmente nos modelos urbanos, que respondem pela maior parte do mercado. Transportes são decisivos em eleições e entrega de ônibus novo, mesmo comprado pelas empresas, ajuda a dar o voto. E altas taxas de juros, o que dificulta o acesso ao crédito, em especial para pequenas e médias empresas. E por fim, pouca efetividade do pacote de 1,8 bilhão de reais de estímulo à indústria automotiva para o setor de pesados. No caso de ônibus, dos 300 milhões de reais disponíveis, 120 milhões foram captados até agora. A exigência de que o dinheiro só irá para quem colocar no ferro velho ônibus com 20 anos ou mais para ter o desconto de até R$ 99,4 mil reais, valor teto é para rodoviários. Deixou o programa desinteressante por vários fatores. 1. A maior parte da frota de ônibus tem menos de 20 anos no Brasil. 2. O desconto de até R$ 99,4 mil reais é pequeno diante de um ônibus que pode custar até 1,8 bilhão de reais. E 3. Que tem um ônibus de 20 anos dificilmente vai ter dinheiro para comprar um 0 km. E 4. Dependendo do modelo, um ônibus de 20 anos pode valer mais que R$ 99,4 mil reais. As exportações de ônibus cresceram 4,8% no período de janeiro a junho de 2023, com 2.249 unidades, antes a 2.146 unidades do primeiro semestre de 2022. Além do mercado internacional se recuperando em parte dos efeitos econômicos da pandemia de Covid-19, o Brasil pode produzir para as exportações modelos de tecnologias mais poluentes, como Euro 3 e Euro 5. Como reflexo do tempo de até 6 meses normalmente decorrido entre a compra,
produção de chassis, encalçamento e emplacamento. Os licenciamentos de janeiro a junho de 2023 acumularam alta de 54,9%. No primeiro semestre de 2023, foram licenciados 11.322 ônibus. Em semelhante período de 2022, foram emplacados no mercado nacional 7.309 veículos de transporte coletivo de médio ou grande porte. O ranking de licenciamentos de ônibus no acumulado do primeiro semestre é em sétimo lugar, empresas que não são membros da Anfávia, 37 ônibus com alta de 27,6%. Em sexto lugar, a Scania com 123 ônibus, a Iveco em quinto lugar com 315 ônibus, em quarto lugar com 502 ônibus, a Volvo, e os que estão na liderança são a Grale com 1.735 ônibus, em segundo Volkswagen com 2.987 ônibus e em primeiro a Mercedes-Benz com 5.623 ônibus. A empresa Guerino 600 anunciou na tarde desta última sexta-feira a compra de mais 4 ônibus DD Euro 6 com chassi Scania e carroceria Comil Campione Invictus, totalizando 20 unidades dos veículos. A companhia de transporte já recebeu 6 ônibus deste lote, e um deles iniciou as operações nesta sexta-feira, saindo da cidade de Tupã, onde nasceu a Guerino, com destino à capital paulista. A previsão é que na próxima semana os outros 5 veículos comecem a rodar. Todos os novos 20 ônibus são modelo K410 6x2, equipados com poltronas leito e semileito de couro, entrada USB, cortinas individuais, descanso para os pés e pernas e ar-condicionado. Os veículos da nova frota vão fazer o trajeto de Campo Grande até São Paulo, passando por Tupã, sede da empresa, Marília, Bauru, Botucatu, dentre outras cidades paulistas. No próximo mês de agosto, a Guerino receberá mais 4 ônibus e até o fim deste ano, as outras 10 unidades serão entregues. De acordo com o dono da empresa, João 600, a idade média da frota da Guerino é de 7 anos atualmente, mas cairá para 4 anos com a chegada dos novos ônibus. O Grupo Brasileiro anunciou nesta terça-feira, dia 27 de junho, que comprou 54 novos ônibus da Mercedes-Benz, todas as unidades em fase final de entrega. Deste total, 20 veículos são do modelo O500 Euro 5, com pacote de segurança para as suas empresas Rota, Cidade Sol e Expresso Brasileiro. Os veículos receberam carroceria Paradiso G8 da Marco Polo, entre versões leito, semileito e executivo, entre elas 2 Double Decker. Também foram encomendados 27 ônibus Mercedes-Benz Euro 6, sendo 20 unidades do chassi O500 RSD 6x2, 2 do O500 RSDD 8x2 e mais 5 micro-ônibus LO 916. As tecnologias de segurança ativa da Mercedes-Benz, como o sistema de frenagem de emergência ABA5, o assistente de ponto cego e o controle inteligente do farol alto, foram desenvolvidas para ônibus. Dessa forma, os chassis Mercedes-Benz estão cada vez mais preparados para oferecer conforto e segurança para os nossos passageiros e motoristas. Além disso, a melhoria contínua faz parte da política de qualidade das nossas empresas, afirma o assessor técnico do Grupo Brasileiro, Carlos Antônio Sabino. Juntamente com o sistema de telemetria que utilizamos em nossa frota, alcançamos mais segurança e menos custo de manutenção. Além das empresas de transporte rodoviário e de serviços de encomenda, o Grupo Brasileiro também está presente no segmento de transporte urbano em Ilhéus, na Bahia, com a Via Metro, e em Petrópolis, no Rio de Janeiro, com a Cidade Real. O diretor executivo do grupo, Paulo Carleto, afirma que os investimentos na renovação de frota garantem o compromisso com as agências reguladoras do setor e surpreendem os passageiros. Crescemos com a marca Mercedes-Benz e valorizamos as parcerias que são importantes para nós. Entre elas também estão a Itadil, o Banco Mercedes-Benz e a Marco Polo, destaca Cartelo.
os avanços constantes em tecnologias de segurança ativa para nossos ônibus rodoviários reafirmam o compromisso da Mercedes-Benz com os motoristas e os passageiros, com o tráfego nas estradas e com todo o ecossistema do transporte responsável. Ressalta o diretor de vendas e marketing de ônibus da Mercedes-Benz no Brasil, Walter Barbosa. Nossa empresa sempre esteve na vanguarda do desenvolvimento de ônibus. Essa renovação de frota do grupo brasileiro reafirma que estamos no caminho certo, além de nos trazer imensa satisfação pela consolidação de uma parceria de longa data. E antes de finalizar, uma última notícia. As tarifas do transporte intermunicipal sobem em Pernambuco a partir de hoje, segunda-feira, dia 10 de julho. O reajuste é de 7,24%. A Prefeitura de Ibaté, no estado de São Paulo, abriu licitação de transporte público da cidade. Atualmente, o serviço é prestado pela Aviação Paraty. No Rio de Janeiro, a Prefeitura de Cantagalo está com um edital de licitação aberto. E por fim, para fechar, a Scania comemorou 66 anos de atuação no Brasil. A empresa atua tanto no segmento de ônibus, tanto no segmento de caminhões. Então essas foram as últimas notícias e informações do mundo rodoviário. Não se esqueçam que em breve traremos mais notícias e informações somente aqui para você. Espero que tenham gostado do vídeo. Uma boa noite para todos e até a próxima.